Boa noite. Pauta da audiência pública em 10/6/2025. Convido aos senhores vereadores a tomar os seus lugares. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamado, senhores vereadores, na audiência pública do dia 10 de junho de 2025. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. João Paulo Lobaco Salazar, presente. José Fernando de Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. Presente. Sérgio Dias. Presente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Reduto, declaro aberto aos trabalhos. A oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós. Nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoa e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Leitura da justificativa do vereador Francisco Mendes Teixeira. Justificativa do vereador Francisco Mendes Teixeira. Senhores vereadores, infelizmente não poderei comparecer na audiência pública da presente data, em razão de afastamento temporário para cuidar da saúde. Reduto, Minas Gerais, 10 de junho de 2025. Vereador Francisco Mendes Teixeira. Leitura da emenda do projeto de lei 005/2025. Projeto de lei número 005/2025. Dispõe sobre a diretriz orçamentária do município de Reduto para o exercício de 2026 e das outras previdências. Autoria Prefeita Municipal. Palavra ao senhor Gentil Alves Barbosa Filho, contador da Prefeitura, para exposição do projeto. Convido ao senhor Daniel Gerardi para sentar aqui na frente. Palavra ao senhor Gentil. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os vereadores, o público aqui presente, e o povo que nos assiste de casa. Hoje nós vamos falar sobre a audiência pública da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
do artigo 48, são instrumentos de transparência e gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos orçamentos e leis de diretriz orçamentária e as prestações de conta, e os respectivos pareceres prévios e o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. O inciso 1º, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiência pública durante os processos de elaboração e discussão dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento. O planejamento municipal, nós temos 7 instrumentos de planejamento municipal para manter as ações de governo. O plano diretor, o plano geral de governo, programas gerais e setoriais, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e programação financeira e cronograma mensal de desembolso. No planejamento municipal, nós temos o PPAG, que é enviado no dia 31/8, conforme o artigo 127 do inciso 5º, do artigo 129, o artigo 133, o inciso 2º e o artigo 181 da Lei Orçamentária Municipal. A LDO é enviada até o dia 15/4. A LOA, no dia 31/8. E o Programa Financeiro de Cronograma Mensal de Desembolso, em janeiro, 30 dias após a LDO, a LOA. O PPA, ele é a gente faz a programação durante os 4 exercícios, né? Aí essa imagem só para mostrar que a gente tem que ter desembolso para a educação, a segurança pública, o transporte e saúde, só para ilustrar um pouco do PPA. A LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária. Nós temos alguns anexos da LDO para o exercício 2026. Eu vou apresentar alguns, que é aqueles que estão em PDF. O anexo das metas fiscais, o demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. A receita total, a previsão para 2024 era 53.717.418. As metas realizadas em 2024 foram R$ 40.752.850,52. Executando a menor 24,13%. Vocês acham que é melhor ler coluna por coluna ou só o resumo do... Pode passar. Pronto. O demonstrativo das metas fiscais e atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. 2023, a receita total, a previsão era 49.080.678,35. O resultado primário foi 15.033.741.741,11. 2024,
a receita total, R$ 53.717.418. O resultado primário, R$ 4.955.199,43. 2025, a previsão de R$ 53.717.418, com o resultado primário de R$ 2.470.656. Só um pouquinho para frente. Dos valores e preços constantes. Lá, faltou lá 2026, do valores correntes ainda. Dos preços correntes em 2026, a previsão total é R$ 56.175.080,54, com o resultado de R$ 2.580.385,26. Para 2027, a previsão de R$ 58.592.747, com o resultado de R$ 2.696.502. No valores e preços constantes, agora você pode subir um pouco, fazendo um favor. No início, fazendo um favor. Da receita total, dos valores e preços constantes, para 2023, R$ 53.669.132,81, com o resultado primário com a despesa total de R$ 37.491.698, com o resultado primário R$ 16.439.215,50. 2024, a receita total R$ 56.134.701. A despesa primária, 50 milhões, despesa total, R$ 56.134.701,81. A despesa primária com R$ 50.571.035. Do resultado primário, 2024, R$ 5.178.153,40. Em 2025, a variação dos preços constantes, a receita de R$ 53.717.418, com a despesa de R$ 53.717.418, com a despesa primária de R$ 50.694.779, e o resultado primário de R$ 2.470.656. 2026, a receita, R$ 53.758.057,93, com a despesa de R$ 53.756.057,93, com o resultado primário de R$ 50.733.394,65 e R$ 2.468.268,19. Para 2027, R$ 53.655.133,35. A despesa, R$ 53.655.133,35, com resultado de R$ 50.632.473,62. E o resultado primário de R$ 2.469.267,64. 2028, R$ 52.007.292,33. A despesa, R$ 51.344.625,22. O resultado da despesa primária, R$ 48.452.127,86. O resultado primário de R$ 3.011.762,13. Pode passar para o próximo. O índice de inflação foi 4,62%.
o demonstrativo da despesa total e memória de cálculo. Para 2025, a despesa corrente, R$ 34.702.317. Na despesa corrente, nós temos despesa com encargos sociais, que é despesa com pessoal, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, que são as despesas de custeio com material de consumo, serviços pessoa física, jurídica, diárias, e despesa de capital com investimentos, né, aquisição de imóvel, construção, inversão financeira, aquisição de bens imóveis e amortização da dívida. Então, a despesa corrente para 2025, R$ 34.702.317. A despesa de capital, R$ 18.353.629, totalizando R$ 53.717.418. Para 2026, a despesa corrente, R$ 36.428.632,54. A despesa de capital, R$ 15.898.954, totalizando R$ 56.175.080,54. Em 2017, a receita, a despesa corrente, R$ 37.675.560,07. A despesa de capital, R$ 16.896.556,93, totalizando R$ 58.592.747. Para 2028, a despesa corrente, R$ 37.875.560,07. A despesa de capital, R$ 16.896.556,93, totalizando R$ 58.592.747. O demonstrativo total das receitas e o memória de cálculo. 2023, receita corrente 34 milhões. 2023, despesas de capital 1 milhão e 43. 2024, a despesa corrente 37 milhões, eu vou falar número cheio. A receita de capital 3 milhões 300. Para 2025, a receita corrente 51 milhões, a receita de capital 1 milhão 208. 2026, a receita corrente 55 milhões 400, a receita de capital 5 milhões 546. 2027, a receita projetada de 57 milhões e 900 a receita corrente, a receita de capital 2 milhões 661 mil. 2028, a receita corrente 58 milhões 650 mil, a receita de capital 2 milhões 833 mil. Das metas fiscais, da receita corrente, receita total, 56 milhões, e o valor constante, 53 milhões para 2026. Da despesa total, 56 milhões, a corrente, a receita, valor constante, 53 milhões e 700. Então, o resultado primário do valor corrente é 2 milhões e 580, do valor constante, 2 milhões e 469. Para 2027, o valor corrente, 58 milhões e 500, valor constante, 53 milhões e 655. A receita, a despesa,
58.592.000, o valor constante, 53.665.000, o resultado, 2.696.000 no valor corrente e no valor constante, 2.469. Para 2028, o valor corrente da receita, 59.300.000, do valor constante, 52 milhões. Da despesa, 58.500.000, do valor corrente, o valor constante, 51.340.000. O resultado de corrente, 3.436.000, do valor constante, 3.011.000. Das metas e as prioridades da administração, nós temos as ações, amortização da dívida contratada, contribuição ao PASEP, manutenção de convênios com a Justiça Eleitoral, manutenção de convênios com a Polícia Militar, manutenção de sentenças judiciais e precatórios, transferência de verbas a instituições multigovernamentais para apoio à administração, subvenção à Sociedade Manhuaçuense de Defesa dos Animais, MADES, manutenção de convênio com a Polícia Civil, subvenção à Associação e Proteção de Animais, aquisição de móveis e veículos e equipamentos para o gabinete, aquisição de móveis, veículos e equipamentos para a Secretaria de Administração, aquisição de móveis, veículos e equipamento para o CELT, construção, reforma e ampliação do Paço Municipal, subsídio do prefeito, subsídio do vice-prefeito, manutenção das atividades do gabinete do prefeito, manutenção das atividades do gabinete do vice-prefeito, recepções, homenagens e comemorações, subsídio do secretário municipal de administração, manutenção das atividades da assessoria jurídica, manutenção das atividades da defensoria pública, manutenção das despesas com propaganda e publicidade, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, manutenção das atividades do setor de pessoal, manutenção dos serviços e licitações e contratos, incentivo à arrecadação municipal, subsídio do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, subsídio do secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, auxílio financeiro auxílio financeiro a incidentes e indigentes e desvalidos, manutenção ou auxílio financeiro para funeral, concessão de cestas básicas para famílias de baixa renda, subvenção à Associação de Apoio ao Idoso, subvenção a entidades filantrópicas de apoio à proteção e deficiência, subvenção à Associação de Moradores, aquisição móveis, veículos e equipamento para o Fundo Municipal Social, de Ação Social, aquisição de móveis, veículos e equipamento para o FMCA, construção do Centro de Convivências para a Terceira Idade, aquisição de móveis e equipamentos, veículos e equipamentos para o social, aquisição de móveis e veículos e equipamentos para o CRAS, construção da sede do CRAS, aquisição de móveis e equipamentos para o abrigo CE Adolescentes, manutenção da atividade do Fundo Municipal de Criança e Adolescente, manutenção da atividade da Secretaria Municipal de Assistência Social, subsídio do Secretário Municipal de Assistência Social, manutenção das atividades do CRAS, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, manutenção da atividade do Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção de abrigo para crianças e adolescentes, manutenção do Fundo Municipal do Idoso,
Esse é um errozinho do sistema. Como eu tirei lá agora, eu não acompanhei a elaboração. Isso aí é um errozinho do sistema lá isso, mas são as ações que estão para executar para o ano que vem. Lá usa-se o sistema da plano. Como o Celso que elaborou as planilhas no sistema, mas são as metas que estão lá no sistema. E isso pode ser... ele pode ter equivocado na hora de colocar o percentual aí na frente, mas eu posso pedir para eles para a gente... Oi? Aí a gente vai providenciar para vocês. Aquela causa animal ali mesmo, manhã suíça. Mas essa causa animal aqui, para manhã suíça, por quê? Esse anexo aí, eu vou pedir o Celso, né, para ele fazer a correção que for necessário e enviar. E enviar para vocês. Sim, eu entendi o que você está falando, porque o que está zero, sim, isso, tudo bem. Pode passar para a próxima e vamos só na onde tem o percentual. Não, volta lá, só onde tem o percentual. A manutenção do convênio com a Polícia Militar, né, que está 25%. A manutenção do convênio com a Polícia Civil, 25%. A aquisição de móveis para veículos e equipamentos para o gabinete, 25%. A aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração, 13%. A aquisição de móveis e veículos para equipamentos do CELT, 25%. Pode passar. Não, pode... Isso. Lá no manutenção das atividades do gabinete do vice-prefeito... no perfil de 25% para melhorar, entendeu? Então, ou seja, é um projeto
Mas isso eu vou pedir o contador não, o secretário de administração, que ele era o contador na época, para fazer as correções, porque como eu só peguei as planilhas que já estavam no sistema para apresentar, né, aí a gente vai substituir. Sim, sim, tranquilo. Aham. Isso. Pode passar para o próximo. Volta lá no início, só para ver da despesa corrente. Isso, das despesas correntes, as despesas de capital. Como eu falei antes, né, a despesa corrente é o pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Na despesa de capital, os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. 2025, a previsão da despesas correntes 34.702.000, com pessoal 15.873.000, com juros e multas R$ 2.300, outras despesas correntes 18.826, com a despesa de capital total de 34.700.000, com investimento 18.353.000, volto só um pouquinho, acho que eu equivoquei ali, isso, as despesas correntes, volta, vamos voltar, as despesas correntes é 18.826, a despesa de capital é 18.353, sendo investimento 15.333 e amortização da dívida 3.020. Para 2026, as despesas correntes de 36.400.000, sendo de pessoal 16.700.000, juros e encargos da dívida 2.400, outras despesas correntes 19.673.000. De capital 19.055.000, sendo 18.898 para investimento e a amortização da dívida de 3.156.000. Para 2027, um pouquinho para frente, despesa corrente 37.675.000, sendo de pessoal 17.100.000, amortização de juros e encargos da dívida 2.500, outras despesas correntes 20.500.000, sendo de capital 20.194.000, sendo investimentos 16.890.000 e amortização da dívida 3.298.000. Para 2028, as despesas correntes 37.600.000, pessoal 17.100.000, juros 2.500, outras despesas correntes 20.500.000, de capital 20.100.000, sendo investimentos 16.896.000, juros, amortização da dívida 2.298.000. Totalizando lá, volta um pouquinho, fazendo um favor, aí tá bom, 25, 50.694.000, 26, 53.016, 27, 55.290 e 2028, 55.290. Pode passar para o próximo. Agora das receitas, né, que é o resultado primário da memória de cálculo das receitas. Da receita corrente para 2023, 34.067.000. A receita corrente ela está composta lá de receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, que são as aplicações financeiras e outras receitas patrimoniais, transferências correntes, que são as transferências do governo
estadual e federal, e as demais receitas correntes. A receita de capital, nós temos a operação de crédito, alienação de ativos e transferências de capital do governo estadual e federal. Então, na receita corrente, a previsão é de 34, em 2023 de 34 milhões, as transferências correntes de 30 milhões e 900, com a receita fiscal corrente de 33 milhões e 800, com a receita de capital de 1 milhão e 43, sendo de alienação de ativos 231 mil e transferência de capital 811 mil, totalizando 34 milhões 686 mil e 583 reais e 14 centavos. Em 2024, a receita corrente é de 37 milhões 427 mil, tributária 1 milhão e 400, de contribuição 0, de patrimonial 2 milhões 666, de aplicações financeiras 266 mil, transferências correntes total de 34.392, de receita de capital 3 milhões 225 mil, sendo só de transferências de capital 3 milhões 325, totalizando 40 milhões 486 mil. 2025, a receita corrente de 50, a previsão de 51 milhões e 600. Está muito pequeno aqui. Tá, 1 milhão 106. 2024, 1 milhão 478. É da receita tributária que ela está falando. É, da tributária. Isso. Essa receita tributária, ela vai compor o IPTU, o imposto de renda retido na fonte dos servidores da Prefeitura, da Câmara e do SAAI. Vai compor também o ITBI, multas e juros de mora de ISSQN, ISS, multas e juros de mora de IPTU. Não, mas eu quero saber assim, como que o senhor vai de 1 milhão, o senhor vai passar para 2 milhões 242. Isso foi 25, aí 2027 e 26, o senhor já vai para 4 milhões. Hoje, o que acontece aqui no município de Reduto? Nem todos os imóveis são registrados lá na prefeitura. Então, vai ter um levantamento para ver quais os imóveis que estão registrados e os que não estão, para começar a cobrar IPTU desses imóveis que não estão registrados. Mas aí vai quase que dobrar, ué. Porque hoje não se arrecada quase nada de IPTU. Mas porque vai quase dobrar, porque ali não é só o IPTU, né? É o imposto de renda, é o ISS-QN. Então, essa questão da cobrança, da fiscalização do ISS e do IPTU são as que mais vai crescer nesse sentido. Porque o imposto de renda, que é a maior parcela hoje das receitas tributárias, né, é de acordo o salário. Né? Mas quase dobrar, sim, de um ano para o outro? É a previsão que está para 2026, assim. Eu sei que é a previsão, mas a gente vai votar aqui, a gente saber o que está votando, né? Sim. Porque de 1 milhão para 2 milhões e meio. O 2025 é o que já está hoje, né? A previsão que foi aprovada no ano passado. E o 2026 é a previsão, realmente, que está lá na LDO para o ano de 2026. Que está indo de 2 milhões, está aumentando praticamente 2 milhões ali, 90%. Que hoje, assim, eu não acompanhei lá a execução que está, do levantamento que foi feito lá no tributário, porque o que o secretário de administração me passou é que pelo levantamento tem muitos imóveis que não estão cadastrados lá nessa questão do IPTU. E a questão do ISS também, que hoje tem se cobrado, não tem tido uma fiscalização, né, uma fiscalização efetiva.
Então, essa fiscalização que vai ser na questão do tributo do IPTU e do ISS, pode ser, não sei, porque eu não acompanhei a Não, elaboração. mas mesmo assim não justifica, vai quase triplicar o negócio aí. Quem paga R$30 vai pagar 300? Quem paga 500 vai pagar 2? Não, porque na verdade ali está aumentando 90%, né? Quem 90%. pagaria, ou quem não paga nada vai passar a pagar, né? Que aí teria que ver quantas matrículas que existem e depois do levantamento para ver quantas matrículas novas de imóveis que foram registrados, né? E a questão do ISS também, eu não sei qual que é a fiscalização hoje. Está meio complicado esse negócio. Para 2027, você vê que o percentual de aumento já é menor comparando. Você está com medo, e o nosso medo também, é a questão de aumentar, no caso, aumentar para o morador, né? Mas pelo o que a gente conhece aí, eu acho é porque quase ninguém se paga. Entendeu? E o cadastro também, lá no tributário, são poucos cadastros, a defasagem do cadastro dos imóveis, o levantamento que foi feito, eu acredito que vai aumentar mais de 60% de cadastro. Estou falando de valor, né? Estou falando de cadastro. Pessoas que Mas no não caso se pagam, aí, para você dar essa resposta, você já teria que ter feito o cadastro. Para ter certeza quem paga, quem não paga, tem que cadastrado, quem não está. Sem fazer um levantamento, não tem como. Hein? A estimativa, não? Eu sei que é estimativa, eu sei que é estimativa. A receita é uma estimativa, porque como o levantamento eu vai sei ser que todos aqueles números ali são estimativa. Sim. Isso. Então, como foi levantada essa demanda, então isso vai acontecer no decorrer do exercício, né? No decorrer do ano, de julho ou junho, eu não sei quando que vai começar, até dezembro. Então, esse levantamento vai ser feito. Então, já foi feito a previsão, porque, como fez a previsão, porque se arrecadar para mais, beleza, mas se arrecadar para menos, pelo menos você tem o valor que estava previsto para chegar na arrecadação. Aí, 2027, essa receita que estava 4.287, você vê que a previsão para 2027 ela só está aumentando 200 mil. Então, para 4.480, né? Menos de 200 mil. Aí, para 2028, aumentou 600 mil, 500 e poucos mil, que passou para 5 milhões e 52. Essa da receita dos tributos. E com o aumento do salário, dos salários, dessas correções que são feitas, né? De todos os servidores, ou de empresas que prestam serviço também, que tem que descontar o imposto de renda, também vai entrar tudo nessa receita, né? Nessa receita tributária. Esse aumento dos funcionários, o senhor quer dizer o quê? Vai fazer o plano de cargo e salário? Porque eu falo que quando aumenta o salário mínimo, todo ano corrige o salário mínimo. Né? Salário mínimo. Então, então, tudo que vai aumentando, que vai aumentar, agora teve essa melhora no imposto de renda, que diminuiu um pouco, né? Diminuiu, ou seja, quem ganha até um valor maior vai pagar menos, né? Mas então aí também entra, então tudo que for aumento, se aumentou o salário do vereador, por exemplo, o imposto de renda vai entrar aí, você arrecada aqui. Não, mas o salário de vereador, secretário, vice-prefeito, prefeito, só aumenta para 2029. Sim, eu só estou falando sobre a questão do imposto de renda. Eu sei, né? eu estou entendendo. Se tem o aumento, aumenta lá. Se aumenta o valor do servidor, também vai aumentar o imposto de renda. Não é só o imposto de renda, né? O imposto de renda foi só um exemplo, né? O IPTU, o ISSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, cobrança de dívida ativa, que hoje não se paga, né? Se você olhar no outro relatório lá, que é de arrecadação, hoje há poucas pessoas que vai procurar para pagar a dívida ativa, né? Então, assim, tudo isso vai ser fiscalizado. Ou seja, inflação, nada mais é que vai, com o decorrer do tempo, as coisas vão aumentando e vai aumentar ali. Também. É isso. Pode ir para o próximo. Tem alguma dúvida aí, vereadora, nesse anexo? Só para a gente...
A última. Mil, 1.400. Algum vereador tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, a minha dúvida é essa aí, continua sendo essa aí, né? Essa dos tributos, né? Sim, Do aumento, né? porque o aumento está gritante lá, né? Assim, eu não sei a base de cálculo que foi feita, mas isso eu tenho certeza, que hoje se paga muito, mas muito pouco mesmo dos tributos municipais que a prefeitura tem que cobrar aqui no município, como, por exemplo, o IPTU. Né? Sim. E também tem essa defasagem do cadastro dos imóveis. Isso também é fato que os imóveis cadastrados, comparando com o que tem no município, está menos de 60% no cadastro lá na prefeitura. Né? E deve ser de conhecimento de vocês, porque sempre, nem todo mundo quer pagar IPTU. Quer dizer, na verdade, muita gente não... Né? Sim, senhor. Pagar. Pode continuar. Não, essa é a última é o último planilha. quadro. Não, só dos anexos. Tem que fazer uma correção lá naquele... É, que o Daniel falou, né? Aquela parte que você falou lá, para a gente entender melhor, né? Eu vou pedir ao Celso. Porque aquele anexo ali não fala nada em previsão para a zona rural, estrada. Aqui Não no terminou, anexo não. que está até nós, entendeu? Não fala nada da causa animal e aqui está falando tudo Falando, isso. do maior sua. Esse eu vou pedir o Celso para fazer essa atualização, para mandar o mais rápido possível. Isso aí. No mais, Perfeito. muito obrigado. Professor Gerardo, obrigado pela palavra aí. E a palavra agora está com o assessor Daniel. Você já falou, né, Daniel? Sim. Isso que eu ia falar. A gente faz esse questionamento para a gente ficar mais seguro. É. Falar o quanto foi e o que foi. Sim. Então, mas nas próximas, aí a gente pode trazer também um jurídico, né, para você falou, o Daniel falou aqui da questão de discutir um pouco da lei. Tem minha parte de contabilidade. Então, a gente trazer o jurídico para discutir também sobre a questão da lei, para ler o corpo da lei, né, e discutir com vocês. E como foi falado ali também, aproveitando que já vai corrigir, faz um levantamento, pelo menos por alto aí, o que já está, né, que está cadastrado, o que não está, o que não está, porque aí a gente já vai ter uma noção ali do upgrade que vai estar, né? A mais que porque já vai aumentar bem. Previsão, sim. Já 54. A execução é só 24. 25 ainda está em execução. Então, Sim. ainda está na estimativa ainda. Sim. E os demais são todos estimativos. Então, isso tudo pode mudar. Tanto que a lei orçamentária pode mudar. Então, assim, isso tudo é meio que corrigido, mas só que é uma coisa que está um pouco fora da realidade. Por exemplo, quando a gente fala de 2 milhões para 4 milhões, assusta. E, assim, pode ser que esse impacto, esse aumento na hora que fizer o cadastramento, mas tem que analisar de fato por que houve esse salto. Porque, assim, a observação que você falou, assim, é compreensível, justificável, mas não está no projeto. Não está
Algum vereador tem mais indagação? A gente estava conversando hoje, até o João Paulo comentou sobre a questão das estradas. E a gente também, parece que a gente olhou muito questão que não falhou lá, a gente não viu, falando sobre a questão do desenvolvimento de ações da área de agropecuária e agricultura familiar, que é uma área que a gente desenvolve muito, a gente está sempre defendendo essa área. Hoje, Reduto é uma cidade que tem muitos agricultores, pequenos agricultores, que trabalham com agricultura familiar. Então, a gente tivesse como colocar também junto nessa, na lei, né? Agora, no anexo, né? Com essa correção do anexo, Uhum. a correção do anexo, aí vai aparecer lá essas ações que você está falando. Uhum. Porque lá nos outros ele não fala das ações. O único anexo que fala das ações é aquilo. Aí com a correção, aí você vai ver lá o que está previsto. Alô? Uhum. Então, com a correção dos anexos, aí vai aparecer essas ações, as ações que vão ser executadas, ok? E inclusive a questão das estradas, né? Já aproveitando a deixa aqui do João, que eu também já até lá nas nossas campanhas lá, a gente trabalhou muito defendendo essa área, sobre a ampliação, aplicação de capacidade de escoamento na questão das estradas, né? Da produção rural do nosso município. A questão da aplicação melhor nas estradas, né? Também, então, por isso que é bom. Já está nisso aí. Essas ações, quando for na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, é o que vai ser corrigido, isso. Ah, tá aí, né, Daniel? Tem aí, tá vendo? Agricultura e pecuária. Incentivar a agricultura e pecuária no município, tal. Só que você, no mesmo caso, tá vendo? Tem algumas coisas que tem percentual, tem coisas que não tem percentual. Ah, tá. Isso é o que vai corrigir. Não tem, não recebeu. Então, trabalho. Até o da Emater está zerado lá. E na LOA também, quando for na LOA, se não tiver aí, na LOA e vai pedir. E que negócio do SAI? Vai estar aí. Não, sai na TV. Já é uma casa mais operacional. O SAI hoje ele se paga no município. Eu queria saber se tinha alguma coisa, algum projeto, alguma atividade para incentivar que o SAI tenha receitas próprias suficientes para se manter. Você pode ver que até ali, ó, manutenção de atividade e serviço da saúde está zerada. Zerado. Os agentes que não estão zerados, está zerado. Do SAI eu não posso falar por eles, mas Transporte escolar zerado. tem um grande problema lá, é essa questão da arrecadação mesmo. Com débito zerado. Transporte escolar. Aí, Daniel, está tudo zerado ali, ó. Coisas muito importantes. É ideal do sobreviver. É porque, no caso, o município ele pode passar, no caso que a autarquia, para o SAI, até, parece que até 2%, né? Hoje eu não sei quanto que repassa hoje, mas hoje o município tem socorrido o SAI como repassa. Uhum. Então, obrigado. Mais alguma pergunta? Então, eu quero agradecer aqui ao senhor Gerardo, o assessor Daniel, né, e a todos aqui presentes. E a sessão está encerrada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.